O crepúsculo de 1871 caía sobre a pequena vila mineira quando o pastor Elias percebeu que algo estranho agitava o ar. Havia uma inquietação invisível, como se o silêncio observasse cada passo. Ele não imaginava que aquela noite mudaria todo o destino da cidade. Atravessando a rua de paralelepípedos, o pastor ouviu murmúrios vindos da venda local. Não eram vozes comuns, mas ecos que pareciam atravessar paredes. Seu coração apertou, movido por um pressentimento divino que o empurrava para a porta do estabelecimento. Quando entrou, viu a jovem garçonete Luísa servir mesas com delicadeza. Porém, cada vez que alguém lhe fazia uma pergunta, ela não abria a boca. Em vez disso, uma voz profunda, distante e impossível de ser identificada, respondia por ela, deixando todos aterrorizados. A venda inteira silenciou quando a voz ecoou novamente, desta vez chamando o nome do pastor Elias como se já o esperasse havia muito tempo. O pastor sentiu um arrepio percorrer sua espinha e caminhou devagar até o balcão. A garçonete tremia, as mãos firmes apenas na aparência, mas seus olhos denunciavam medo profundo. Ele perguntou calmamente o que estava acontecendo. Antes que ela pudesse responder, a voz invisível retomou a fala. Era grave, arrastada, antiga. Disse palavras que ninguém compreendia, mas que pareciam atravessar o peito de todos como vento gelado. Luísa baixou a cabeça, envergonhada e assustada. Joaquim, habituado a valentias, bateu a mão na mesa e exigiu que a voz se mostrasse. O ambiente pareceu se contrair. A expressiva sensação de algo sobrenatural pairava, como uma névoa invisível envolvendo cada canto da venda. Isabel, que tomava café perto da janela, colocou a mão no peito. A sensação era de que aquele som vinha debaixo da terra, como se antigas cavernas entrassem em coro. O medo tomou conta de seus olhos azuis. Dona Benedita, a mais velha da vila, apenas murmurou que aquilo não vinha de Deus. Seus dedos enrugados seguraram o xale, buscando proteção. Ela conhecia histórias de vozes que não pertenciam ao mundo dos vivos. O pastor pediu que todos se acalmassem, mas até sua própria voz tremia. Ele aproximou-se de Luísa e percebeu que ela forcejava para falar, mas algo parecia pressionar sua garganta, impedindo-a completamente. A voz então anunciou que Luísa não era dona de si mesma. A frase ecoou como um trovão abafado. Alguns clientes saíram correndo, derrubando cadeiras, enquanto outros apenas se encolheram nos cantos. O pastor pediu que a entidade se identificasse. O silêncio que se seguiu foi tão profundo que parecia rasgar o peito. Então, a voz sussurrou que já conhecia Elias desde antes de seu chamado pastoral. A revelação deixou o pastor paralisado. Como poderia aquela presença conhecer sua vida íntima, seus temores, suas orações mais secretas? Algo sobrenatural estava em ação, e a batalha espiritual estava apenas começando. Luísa começou a chorar sem emitir som. Suas lágrimas caíam em cascatas silenciosas. A angústia dela era tão palpável que o pastor sentiu como se uma mão apertasse seu coração. Isabel tentou se aproximar da garçonete, mas a voz ordenou que ela ficasse onde estava. A ordem veio tão poderosa que fez as vidraças vibrarem. O medo tomou o controle do ambiente. Dona Benedita murmurou versículos, tentando trazer luz ao lugar. Suas palavras quebravam um pouco o peso do ar, mas a opressão ainda era quase insuportável. Joaquim deu alguns passos para trás, tocado por algo que não entendia. Ele nunca acreditara em forças espirituais, mas agora via que o invisível podia ser mais forte que o concreto. O pastor Elias respirou fundo e decidiu enfrentar aquilo com autoridade espiritual. Ele sabia que não estava só, mas precisava confiar plenamente no poder de Deus. A batalha exigiria coragem e fé. Ele colocou as mãos sobre os ombros de Luísa, pedindo permissão com o olhar. A jovem apenas acenou levemente, como se implorasse por libertação. A voz riu. Um riso que fez o chão tremer. O pastor lançou um olhar firme para cima, como quem busca a força do alto. Ele não deixaria aquela jovem na escravidão espiritual. Lentamente, ele começou a orar, e a atmosfera mudou. Era como se a luz tentasse atravessar uma escuridão densa. A voz protestou, gritou, balançou as janelas.
Mas o pastor não parou. Ele sabia que, para cada treva que se levantava, havia uma luz maior pronta para se revelar. E naquele lugar, a luta entre dois mundos estava prestes a começar de forma ainda mais intensa. Compartilhe esta história. A oração do pastor Elias ecoava com força, mesmo quando a voz tentava silenciá-lo com sons ásperos que faziam a madeira do balcão vibrar. A luz das lamparinas tremeluzia, como se lutasse contra uma escuridão invisível que lentamente tomava o ambiente. Luísa sentia um peso nos ombros, como se mãos invisíveis tentassem empurrá-la para o chão. Seus olhos marejados pediam socorro sem emitir uma palavra sequer. E o pastor mantinha-se firme ao seu lado, determinado a protegê-la. Isabel, tomada por coragem inesperada, aproximou-se alguns passos. O ar ao seu redor parecia mais frio, mas algo em seu coração dizia que Jesus estava presente, mesmo na batalha mais sombria. Joaquim observava tudo com o rosto pálido. Ele tentou avançar para ajudar, mas uma força invisível o impediu. Seus músculos travaram, mostrando que a luta ali não era contra carne nem sangue. O pastor elevou a voz e declarou que nenhuma treva poderia resistir à luz do Senhor. A voz reagiu, rugindo como vento dentro de caverna profunda. As pessoas na venda se encolheram, algumas cobrindo os ouvidos. Dona Benedita começou a recitar salmos com sua voz trêmula, porém firme. Cada palavra dela parecia abrir pequenos clarões na atmosfera pesada que envolvia o lugar. A voz então afirmou que Luísa lhe pertencia. O pastor respondeu sem hesitar que só Jesus Cristo tem autoridade sobre as almas. A reação foi imediata, as lamparinas quase se apagaram. Luísa soltou um grito mudo, como se forças opressoras lutassem dentro dela. O pastor colocou uma mão sobre o ombro da jovem e continuou orando com convicção cada vez maior. Isabel segurou a mão de Luísa para fortalecê-la. Um choque leve atravessou seus dedos, mas ela não recuou. Sabia que precisava permanecer ao lado daquela mulher sofrida. O vento soprou do nada dentro da venda, levantando poeira e derrubando 2 cadeiras. A voz riu, debochando da fé que tentava resistir. O pastor manteve-se firme, sem recuar 1 centímetro. Joaquim, recuperando parte da coragem, começou a repetir as palavras do pastor. Sua voz grave trouxe uma nova força ao ambiente, como se a união deles abrisse brechas de luz. Dona Benedita caiu de joelhos e orou com lágrimas escorrendo pelo rosto enrugado. Sua fé antiga, construída em décadas de luta, parecia se juntar à do pastor Elias em uma corrente invisível. A voz gritou o nome do pastor de maneira distorcida, como se cuspisse raiva. Elias respondeu, proclamando o nome de Jesus Cristo com autoridade. A madeira do balcão estalou. Luísa ergueu o rosto, como se estivesse prestes a recuperar o controle. Seus lábios tremiam, tentando formar palavras que ainda não saíam. Isabel aproximou-se mais, declarando que Luísa não estava sozinha. A voz pareceu enfraquecer por um breve instante, como se aquela simples frase tivesse atingido algo profundo. O pastor percebeu a brecha espiritual e intensificou a oração. Era claro que a entidade resistia, mas também começava a perder terreno naquele espaço tomado por fé. A atmosfera mudou novamente, como se a presença maligna fosse empurrada para trás. A luz das lamparinas tornou-se mais firme. O pastor sentia que ainda não havia vencido, mas estava próximo de algo decisivo. A batalha espiritual continuava, e nenhum dos presentes sairia dali sem ser marcado para sempre pelo que ainda estava por acontecer. Deixe o like. O vento dentro da venda parou de repente, como se alguém tivesse fechado as janelas do mundo espiritual. O pastor Elias percebeu que aquele silêncio repentino não era paz, mas preparação. A voz estava recolhendo forças para um ataque ainda mais profundo e perigoso. Luísa começou a tremer, suas mãos pressionando o chão de madeira. Seus olhos marejados buscavam ajuda, mas parecia que algo impedia até mesmo o movimento do pescoço. Isabel ajoelhou-se ao lado dela, determinada a não abandoná-la. A voz retornou com intensidade maior, anunciando que ninguém ali compreendia o tamanho daquilo que enfrentavam. As lamparinas estremeceram, como se cada chama tentasse sobreviver à força que as sufocava. Joaquim apertou os punhos, lutando contra o medo que subia como ondas dentro dele. Mesmo assim, manteve-se perto do pastor.
Ele nunca tinha visto uma guerra espiritual, mas sabia que não podia abandonar aquela jovem. Dona Benedita ergueu a cabeça e declarou que Jesus tinha vencido todas as trevas. E nenhuma força invisível poderia derrotar o Senhor. Suas palavras velhas e firmes abriram uma rachadura espiritual no ambiente. O pastor Elias levantou a mão e começou a orar com autoridade. Sua voz crescia em força, movida pelo Espírito Santo. Era como se cada palavra acendesse pequenas brasas no ar, empurrando a escuridão para trás. A voz rugiu, afirmando que não sairia de Luísa, que ela lhe era útil e que a mantinha sob domínio há anos. A revelação fez a jovem chorar silenciosamente, suas lágrimas pingando no chão. Isabel segurou o rosto de Luísa entre as mãos e disse que Jesus estava ali para libertá-la. A entidade pareceu estremecer com o nome do Salvador, como se fosse ferida por luz. O pastor sentiu um impulso divino e ordenou em nome de Jesus Cristo que toda força maligna fosse exposta. O chão tremeu levemente, e a sombra atrás do balcão pareceu se mover, como se contorcesse. Joaquim deu um passo à frente, sentindo que precisava se juntar ao clamor espiritual. Ele começou a repetir o nome de Jesus, sua voz firme apesar do medo evidente que ainda o cercava. A voz gritou que todos ali pagariam pela ousadia, mas quando tentou avançar, foi como se uma barreira invisível a impedisse. O pastor sabia. O nome de Jesus estava estabelecendo limites. De repente, Luísa ergueu o rosto. Seus olhos, antes cheios de desespero, pareciam brilhar com um fio de esperança. Ela tentou falar, mas a voz tomou o controle novamente, debatendo-se para não perder domínio. Isabel começou a cantar um antigo hino que sua mãe lhe ensinara na infância. A melodia suave, porém cheia de fé, preencheu o ambiente como óleo derramado sobre feridas abertas. Dona Benedita acompanhou o canto, e sua voz tremida se misturou ao hino. Algo na atmosfera se deslocou, como se correntes estivessem sendo enfraquecidas ao som daquela adoração simples e pura. O pastor, percebendo a mudança, intensificou o clamor. Ele clamou pelo sangue de Jesus, declarando libertação total sobre a vida de Luísa. A voz reagiu com um urro profundo, quase animalesco. As lamparinas brilharam com mais força, iluminando cada canto da venda. Era como se a luz estivesse vencendo centímetro por centímetro a escuridão que se escondia nos cantos. Luísa levou a mão ao peito e, pela primeira vez, conseguiu murmurar uma palavra quase inaudível. Ajuda! O pastor viu nisso o sinal que esperava. A batalha ainda não havia terminado, mas algo poderoso estava prestes a acontecer, algo que mudaria não só a vida de Luísa, mas de todos que testemunhavam aquele confronto entre luz e trevas. Inscreva-se no canal. O pastor Elias sentiu uma chama ardendo em seu peito, como se o próprio céu estivesse prestes a intervir. Ele colocou as mãos sobre a cabeça de Luísa e ordenou em nome de Jesus que toda prisão espiritual fosse quebrada. A voz reagiu com violência, fazendo as tábuas do chão estremecerem. Luísa arquejou, seu corpo empurrado para trás como se duas forças opostas disputassem sua alma. Isabel segurou suas mãos com firmeza, repetindo o nome de Jesus com fé inabalável. Dona Benedita se levantou lentamente, unindo-se à oração como um farol de resistência. A voz tentou se firmar, rugindo que não sairia. Mas a atmosfera mudou, como se algo maior se aproximasse. Uma luz suave começou a encher a venda, não vinda de lamparinas, mas de uma presença divina. O ambiente inteiro parecia respirar esperança. Joaquim recuou um passo, não por medo, mas por reverência. Ele sentia que algo sobrenatural estava tomando forma, algo de Deus. Seu coração batia forte, reconhecendo que testemunhava um milagre prestes a se concretizar. Luísa ergueu o rosto, agora iluminado por uma paz que começava a invadir suas feições. A voz rugiu novamente, mas soou mais fraca, como se estivesse sendo arrastada para longe pela força da luz que enchia o ambiente. O pastor Elias declarou com autoridade que Jesus Cristo havia vencido na cruz e que nenhuma cadeia espiritual podia resistir ao seu nome. O chão vibrou, mas desta vez não era treva. Era como se a vitória ecoasse no piso de madeira. A luz ficou mais intensa, envolvendo Luísa como um manto. A jovem respirou fundo e, pela primeira vez,
conseguiu falar com sua própria voz. Sua palavra foi curta, mas cheia de poder. Jesus. A entidade se contorceu, presa entre luz e sombra. O pastor ordenou mais uma vez que saísse completamente. Um grito ecoou, não de dor humana, mas de derrota espiritual, dissolvendo-se como fumaça ao vento. A venda inteira pareceu exalar alívio. A opressão sumiu, substituída por uma sensação de paz tão profunda que alguns começaram a chorar. Isabel abraçou Luísa, sentindo o corpo da amiga finalmente relaxar. Luísa chorava, mas agora de alívio. Ela contou que por anos sentira uma presença sombria sussurrando em sua mente, controlando suas respostas, tirando sua liberdade. Mas naquele instante ela sabia que Jesus havia quebrado suas correntes. Dona Benedita louvou ao Senhor em voz alta, agradecendo pela libertação que presenciara. Ela dizia que jamais havia visto tanta luz em um só lugar desde que era menina, e suas palavras emocionaram a todos. Joaquim, profundamente tocado, ajoelhou-se sem vergonha, entregando sua vida a Jesus ali mesmo. Ele pediu perdão por ter duvidado e declarou que queria viver sob a proteção do Salvador. Outros clientes que haviam permanecido escondidos levantaram-se lentamente, muitos em lágrimas. O ambiente se transformara em um culto improvisado, cheio da presença do Espírito Santo. A luz que pairava sobre a venda suavemente se dissipou, deixando apenas paz. O pastor Elias ergueu as mãos e agradeceu, sabendo que aquele milagre marcaria gerações. Luísa, agora livre, segurou a mão do pastor e disse que queria dedicar sua vida a servir a Deus. Ela não queria mais ser marcada pelo medo, mas pela graça que a libertou. Isabel chorava de emoção ao ver a amiga salva. Ela sabia que aquela noite seria lembrada como o início de um avivamento que alcançaria toda a Vila Mineira. E assim, a pequena venda de 1871 tornou-se testemunha de um dos maiores milagres da região, um dia em que a luz venceu as trevas diante dos olhos de todos. E o nome de Jesus foi exaltado acima de tudo. Nada ali seria esquecido. A vila viveria para sempre transformada pelo poder do Evangelho, que brilhou em um lugar simples, mas cheio de corações sedentos por libertação. Deixe seu comentário. A notícia da libertação de Luísa se espalhou rapidamente pela vila. Pessoas que antes duvidavam do poder de Deus passaram a procurar o pastor Elias, buscando consolo e respostas. A venda, que na noite anterior vira trevas gritarem, agora era sinônimo de esperança. O ambiente parecia carregar um brilho novo, como se a luz tivesse marcado cada tábua. Dias depois, Luísa caminhava pelas ruas com leveza, sem sentir o peso que a acompanhara por anos. Sua voz, antes aprisionada, agora fluía com naturalidade. Ela agradecia a Jesus a cada amanhecer, reconhecendo que fora resgatada por um amor que não conhece limites. Sua fé renovada inspirava os moradores. O avivamento que começou na venda cresceu. Famílias inteiras se reuniam para orar. E muitos testemunhavam curas e reconciliações. A vila, antes silenciosa espiritualmente, tornou-se palco de encontros com Deus. O pastor Elias observava tudo com humildade, sabendo que era apenas instrumento do poder divino. Joaquim, transformado pela experiência, passou a auxiliar o pastor nas visitas às casas. Isabel se dedicou a ensinar crianças da vila, transmitindo o amor de Cristo. Até Dona Benedita, com sua fé antiga, tornara-se uma espécie de conselheira espiritual. A vida de cada um deles foi marcada por um toque eterno. E assim, o nome de Jesus permaneceu exaltado em cada canto da Vila Mineira. O milagre da libertação de Luísa não foi apenas um momento, mas o início de uma nova história espiritual para todos. A presença de Cristo continuou guiando, curando e libertando, provando que a luz sempre vence. Deixe seu comentário, vestido preto simples de algodão de 1870, com chale de crochê. Aparência cinematográfica realista. Pois o Espírito que Deus nos deu não nos torna medrosos. Pelo contrário, o Espírito nos enche de poder, de amor e de sabedoria. 2 Timóteo 1:7. Senhor Jesus, obrigado porque tua luz sempre vence as trevas. Que eu também seja liberto de tudo que tenta roubar minha voz, minha fé e minha paz.
Enche meu coração com teu espírito e guia meus passos. Que tua presença transforme minha vida como transformou aquela vila. Amém.